Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Três Rios. Boa tarde, pessoal da técnica. Estamos aqui nesse sábado abençoado por Deus para mais um programa. Muita gratidão, queridos ouvintes, pela companhia de vocês e do Boy por nos oportunizar esse espaço para o programa Uma Razão para Viver. Hoje, o estudo será feito por mim, Marlene Ramos, a convite da instituição, e estou muito feliz com a divulgação da doutrina espírita. O tema de hoje é Provas da Reencarnação. Vamos começar o estudo. Quando Jesus aqui esteve e pronunciou a palavra divina, amor, os povos não compreenderam, pois estavam arraigados à antiga lei, olho por olho e dente por dente. Jesus veio fazer cumprir a lei de amor, usando o perdão como forma de amor. Ele veio nos ensinar e não punir os equívocos cometidos. Ele nos adiantou que um dia o Consolador prometido estaria entre nós, nada mais, nada menos que a doutrina dos Espíritos. A doutrina dos Espíritos veio nos esclarecer a partir de 1857, com o lançamento do Livro dos Espíritos, que o principal objetivo da codificação é a melhoria moral de cada um de nós e sermos co-criadores em relação ao planeta. Para isso acontecer, Deus nos oferece a oportunidade da reencarnação para progredirmos. Fomos criados simples e ignorantes, mas com grande capacidade de aprendizado, dependendo de cada um o progresso, a evolução conquistada. As oportunidades são oferecidas a cada um dos espíritos, não importando a sua crença, a sua classe social, a sua nacionalidade. Estamos encarnados para cumprir o planejamento reencarnatório, mas depende de nós o bom êxito da tarefa. A doutrina espírita nos esclarece que podemos enfrentar os desafios da vida, aproveitando todo o tempo que passamos na Terra. Possuímos o livre-arbítrio, que é a nossa capacidade de decisão, de escolha. Somos livres para escolher qual a melhor atitude, qual a melhor ação. Através da doutrina, aprendemos a avaliar se estamos tendo atitudes de acordo com os ensinamentos de Jesus, nosso Mestre, que é o condutor do planeta Terra. É como uma luz muito forte que nos mostra como deve ser a nossa caminhada, afastando de nós os valores equivocados e consolidando os valores voltados ao bem. Vamos, aos poucos, aprendendo mais e mais, nos libertando dos maus pensamentos, sentimentos e atitudes que não condizem com a nova era, porque o planeta Terra está em fase de transição, de passar de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. Dessa forma, vamos nos purificando e evoluindo espiritualmente, para um dia alcançarmos paragens mais tranquilas. A doutrina espírita é, ao mesmo tempo, o consolo e o convite. É o consolo por nos ensinar que, apesar dos tropeços do passado, ninguém vai para o inferno e que podemos corrigir esses erros agora e evitar a dor amanhã. Mas é também o convite a sermos melhores hoje do que fomos ontem. A beleza de tudo isso é extraordinária, porque quantas oportunidades que são as reencarnações nos são oferecidas para novos recomeços. Mas precisamos confiar em nós, na nossa capacidade de superação.
Ao nascermos, recebemos um determinado tempo de vida para cumprirmos as tarefas e aprendermos com elas a cada existência. Dependendo do nosso tipo de vida, se for voltada ao bem, podemos viver mais do que foi estipulado, ou viver menos, encurtando esse tempo. Possuímos uma única vida e múltiplas existências. Recebemos de Deus, nosso Pai, a bênção da reencarnação, para aprendermos o que não aprendemos em outras existências, pois a Terra é uma escola, onde passamos pelas provas mais diversas, passamos pelas expiações, que são reparações dos equívocos cometidos no passado, e missões, a trabalho, servindo de exemplo para a sociedade em si. Deus não tem pressa, Ele nos espera o tempo que for necessário para aprendermos e repartirmos os conhecimentos com outras pessoas à nossa volta. Precisamos nos esforçar ao máximo. São muitas as evidências da reencarnação. Há as evidências históricas, as evidências bíblicas, as evidências científicas, que são os gênios precoces, recordações espontâneas, e as evidências filosóficas. Vamos falar um pouquinho sobre as evidências históricas. As evidências históricas a favor da reencarnação nos colocam diante de uma realidade insofismável. Não foi a doutrina espírita que inventou a teoria da reencarnação. A ideia da reencarnação, com outras designações, como palingênese, transmigração da alma, é muito remota. Vamos encontrá-la nas civilizações mais antigas do globo. A ideia da reencarnação era conhecida por outros nomes, desde épocas muito antigas. Não é obra da doutrina dos espíritos. Na Índia, no Egito, na Pérsia, as ideias reencarnacionistas têm prevalecido também desde os primórdios da civilização. Muito antes de terem aparecido os grandes reveladores dos tempos históricos, era ela formulada nos Vedas, e notadamente no Bhagavad Gita. O brahmanismo e o budismo nela se inspiraram. O Papiro Anana, há 1320 anos antes de Cristo, demonstra a ideia entre os egípcios. O homem retorna à vida várias vezes, mas não se recorda de suas prévias existências, exceto algumas vezes em sonho. No fim, todas essas vidas ser-lhe-ão reveladas. As evidências bíblicas. Após a transfiguração de Jesus, seus discípulos então o interrogaram dessa forma: por que dizem os escribas ser preciso que antes volte Elias? Jesus lhes respondeu: é verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas. Mas eu vos declaro que Elias já veio, e eles não o conheceram, e o trataram como lhes aprouve. Então, seus discípulos compreenderam que fora de João Batista que ele falava, escrito pelo evangelista Mateus e pelo evangelista Marcos. A consideração de que João Batista era Elias está presente várias vezes no Evangelho, reforçando a ideia de que muitos judeus tinham simpatia pela teoria de palingenética, ou seja, pela teoria da reencarnação.
Se fosse errôneo este pensamento, certamente Jesus o teria combatido, como fez em relação a vários outros. Quer dizer que João Batista, que nasceu, foi um precursor de Jesus Cristo, e o povo não percebeu que ele era o Elias que havia voltado, que havia reencarnado. Ao passar, viu Jesus um homem que era cego desde que nascera. E seus discípulos lhe fizeram esta pergunta: Mestre, foi pecado deste homem ou dos que o puseram no mundo que deu causa que ele nascesse cego? Jesus lhes respondeu: Não é por pecado dele, nem dos que o puseram no mundo, mas para que nele se patenteiem as obras do poder de Deus. Evangelista João. A pergunta dos discípulos foi: algum pecado deste homem que deu causa a que ele nascesse cego? Revela que eles tinham a intuição de uma existência anterior, pois, do contrário, ela careceria de sentido, visto que um pecado somente pode ser causa de uma enfermidade de nascença, se cometida antes do nascimento, portanto, numa existência anterior. Essa pergunta que os discípulos fizeram a Jesus dá margem para nós entendermos que eles achavam que havia uma existência anterior e que o espírito havia errado, havia pecado, e por isso ele nascia na próxima existência com determinadas deficiências para reparar os erros cometidos. Quer dizer que a ideia da reencarnação é muito antiga, não só da época de Jesus, mas da época, como já foi explicado, muito anterior a Jesus. Ora, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite ter com Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir, como um doutor, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazes, se Deus não estivesse com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade, digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Esse detalhe, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, quer dizer que há muitas existências. Nós estamos aqui hoje, mas já passamos por inúmeras existências para aprendermos, para nos educarmos com o que nós não aprendemos em existências anteriores. Estamos aqui hoje para que possamos aprender, progredir. Quando Jesus disse não nascer de novo, quer dizer que existem inúmeras existências. Vamos ter várias reencarnações até alcançarmos a condição de espíritos perfeitos, quando não precisaremos mais reencarnar, porque já aprendemos tudo que era necessário que nós aprendêssemos. Já reparamos todos os equívocos cometidos no passado. Não há dúvidas de que, sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação era ponto de uma das crenças dos judeus, ponto que Jesus e os profetas confirmaram, de modo e forma. Donde se segue que negar a reencarnação é negar as palavras do Cristo. Com o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação é crença muito antiga, que foi passando
de geração para geração. Os ensinamentos foram passando dos antigos para os mais jovens. Só que naquela época usava-se o nome de ressurreição. E nós hoje sabemos que é reencarnação. E não aceitar é negar as palavras do Cristo, que ele, quando disse não nascer de novo, quer dizer que nós precisamos nascer inúmeras vezes, porque o aprendizado é muito longo e nós não estamos preparados para, numa reencarnação, aprendermos tudo que precisamos aprender. Existem também as evidências científicas, como os gênios precoces. O que são gênios precoces? São crianças prodígios que, desde a mais tenra idade, mostram possuir conhecimentos de tal forma a respeito de temas os mais diversos que seria impossível explicá-los sem a certeza de que viveram antes. Kardec, examinando a questão, e pergunta aos benfeitores como entender este fenômeno. E eles respondem: lembrança do passado, recordação anterior da alma. Quantas crianças pequenininhas aprendem inglês, espanhol, sabem várias línguas? Crianças pequenas que já têm o dom da música, tocam piano, cantam, quer dizer, já trazem essas experiências de outras existências, o que eles já sabiam em outras existências. São os conhecimentos inatos que nós já trazemos conosco e colocamos na existência atual mostramos parte desse conhecimento. No Livro dos Espíritos, questão 219, tem a seguinte pergunta: qual a origem das faculdades extraordinárias de indivíduos que, sem estudo prévio, parecem ter a intuição de certos conhecimentos, como línguas, cálculos, etc. Os espíritos respondem: lembrança do passado, progresso anterior da alma, mas do qual não tem consciência. O corpo muda, mas o espírito não. Apenas troca de vestimento. É o que nós trazemos conosco, toda a nossa bagagem anterior. E na existência atual, nós colocamos aquele conhecimento à mostra. Como eu já disse, crianças que sabem línguas, cálculos, pintura, música. Recordações espontâneas de vidas passadas. Caracteriza-se pelo fato de pessoas, especialmente crianças, passarem a se recordar espontaneamente de vidas anteriores. Então, são recordações de vidas passadas. E isso acontece especialmente com crianças, que elas lembram-se das famílias anteriores que tiveram, sentem saudade da outra família, de pessoas do passado, têm lembranças de outras existências. E a família não compreende o que está acontecendo com as crianças. Tem um filme que se chama Minha Vida na Outra Vida, que conta que a moça começou a ter lembranças do passado, lembranças de outra cidade,
de outra família, da igreja, lembrava tudo com detalhes e desenhava, desenhava. Aí ela começou a pesquisar até que ela descobriu que ela fez parte daquela família e que ela tinha muitos irmãos e se esforçou para conhecê-los. Não foram lembranças vãs, foram lembranças com fundamentos. E ela reencontrou todos os seus parentes, todos os seus irmãos. Lembranças que ela começou a ter e fazia correspondentemente os desenhos daquilo que ela imaginava, daquilo que ela lembrava. E começou a investigar, até que reencontrou a outra família, e que ela já havia desencarnado anteriormente, que já havia reencarnado em outra família. Regressão de memória, também chamado TVP. Inúmeros casos têm surgido de pessoas que passam a relatar vivências anteriores durante o fenômeno, hoje relativamente comum, de regressão de memória. A regressão de memória é para acontecer com um objetivo sério, não por curiosidade. No final do século passado, o pesquisador francês Roberto Roches, realizando experiências com regressão de memória, conseguiu levar uma das suas pacientes a uma existência precedente. A partir daí, vários outros cientistas em diversas partes do mundo começaram a desenvolver essas técnicas, conseguindo anotar milhares de referências concordantes com o princípio da palinigênese, ou princípio da reencarnação. Começaram a fazer inúmeras pesquisas, muitos psiquiatras nos Estados Unidos começaram a realizar essa pesquisa de regressão da memória para curar determinadas enfermidades em seus pacientes. Recentemente, este processo foi desenvolvido com fins terapêuticos, onde psiquiatras espiritualistas se utilizam de técnicas apropriadas para, através da regressão de memória, dissolverem condições neuróticas de pacientes psiquiátricos. Esses processos, ainda no campo experimental, portanto não aceito pela ciência oficial, recebeu o nome de TVP. Muitos psiquiatras utilizam a regressão da memória, mas com o objetivo de curar doenças, principalmente doenças mentais. Voltar no tempo para ver em reencarnações anteriores, para ver o que aconteceu que gerou aquela enfermidade. Algo aconteceu no passado e ficou ali na mente, na caixa preta, todo o acontecimento, tudo o que aconteceu. E através da regressão de memória, chega-se a essas existências anteriores e cura-se a doença atual, que de atual ela não tem nada, ela vem do passado. O Espiritismo mantém nos seus arquivos um número surpreendente de fatos que comprovam experimentalmente a reencarnação. Recomendamos a leitura das seguintes obras, além das citadas. Tem várias obras que falam sobre isso, sobre lembranças da reencarnação. A reencarnação e suas provas, de Carlos Embás
e Mário Cavalcante de Melo, publicada pela Livraria da Federação Espírita do Paraná. 20 casos sugestivos de reencarnação, de Ian Stevenson, publicada pela Editora Difusora Cultural São Paulo em 1970. E Reencarnação e Imortalidade, de Hermínio Miranda, FEB, em 1976. E são inúmeros casos que foram pesquisados, estudados, descartados muitas coisas para se chegar a um consenso de que realmente aquela criança, aquela pessoa é a reencarnação do passado. É o mesmo espírito, só recebendo uma roupa nova para a nova reencarnação. Ian Stevenson, ele pesquisava muito, investigou em várias partes do mundo os casos de reencarnação e publicou esses 20 casos, mas existem muitos outros casos que ele não chegou a uma conclusão definitiva, por isso não quis publicar. E você que ligou o seu rádio nesse instante, estamos aqui com o programa Uma Razão para Viver, realização da Sociedade Espírita Joana de Ângeles. Para você, ouvinte, que não sabe onde fica a nossa instituição ou queira conhecer, vá nos fazer uma visita. A Sociedade Espírita Joana de Ângeles fica situada na Travessa Paulino Alves Tavares, número 6, no bairro da Vila Isabel, ao lado do residencial Vila Nova 1. Nossas reuniões públicas são às segundas, quartas e quintas-feiras, com acolhimento às 19h30. Ficaremos felizes com sua visita. Nossa instituição possui evangelização aos domingos, às 9h30. Fazemos diversos trabalhos assistenciais, como entregas de enxoval de bebê às gestantes, cestas básicas às famílias cadastradas e evangelizadas, bolsas de Natal, e você poderá adotar uma criança para a bolsa, para os passeios. Poderá ajudar com itens dos almoços que servimos aos domingos, quase 100 refeições. Poderá doar roupas para o nosso bazar. Enfim, há muitos meios para colaborar, caso deseje. Só entrar em contato conosco pelo telefone 24 98843 7822. Repetindo, 24 98843 7822. Vamos dar continuidade ao nosso programa Uma Razão para Viver. Nós estamos falando sobre provas da reencarnação. Como saber se realmente a reencarnação existe? Tem uma obra grande, várias obras que falam sobre reencarnação. Se vocês quiserem encontrar sobre o assunto, provas da reencarnação, consta do Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese, que são as obras da codificação dos Espíritos. 20 casos de reencarnação, escrito pelo Dr. Ian Stevenson. Reencarnação e Imortalidade, escrito por Hermínio Miranda. Minha Vida em Outra Vida, escrito por Jane Cockle. Reencarnação, a reencarnação, um caso de reencarnação, Reencarnação e Vida. Esses são alguns dos livros que falam sobre o tema. Para tirar as dúvidas, pesquisem
para esclarecer o conhecimento, esclarecer as ideias. Agora nós vamos continuar. A reencarnação se baseia nos princípios da misericórdia e da justiça de Deus. Deus é misericordioso e é justo. E a reencarnação nos prova esses princípios da misericórdia e da justiça de Deus. Por que Deus permite a reencarnação? Para que tenhamos tempo, em cada existência, de aprendermos o que não conseguimos aprender em existências anteriores, ou de reparar as faltas do passado. Deus nos ama tanto que nos oferece tamanha oportunidade. Na misericórdia divina, porque assim como um bom pai deixa sempre a porta aberta a seus filhos faltosos, facultando-lhes a reabilitação, também Deus, através das vidas sucessivas, dá oportunidade para que os homens possam corrigir-se, evoluir e merecer o pleno gozo de uma felicidade duradoura. Emmanuel chega a dizer que a reencarnação é quase o perdão de Deus. O que Emmanuel quer dizer? Porque a reencarnação é a oportunidade que Deus está nos dando para olharmos para a nossa vida, para descobrirmos as nossas imperfeições e procurarmos corrigi-la, para nos tornarmos homens de bem, verdadeiros homens de bem. Quando Emmanuel diz a reencarnação é quase o perdão de Deus, olha que maravilha. Deus nos ama tanto, ama os bons, ama os maus, e espera e confia que cada um de nós possa se modificar, possa se transformar. Na lei de justiça, pois os erros cometidos e os males infligidos ao próximo devem ser reparados durante novas existências, a fim de que, experimentando os mesmos sofrimentos, os homens possam resgatar seus débitos, passando a conquistar o direito de serem felizes. Além disso, é justo fornecer ao aprendiz o direito de continuar o seu processo de aprendizado, uma perfeição. Nós vamos nos reencarnando até alcançarmos a perfeição, quando então não precisaremos mais reencarnar. A reencarnação, longe de ferir qualquer código divino, é a mais pura expressão da soberana justiça e bondade de Deus. E com a reencarnação, ressurge aos nossos olhos, infinito, em suas perfeições. Quais os objetivos da reencarnação? O Espírito São Luís responde sobre o tema, sobre os objetivos da reencarnação. A passagem dos espíritos pela vida corpórea é necessária para que eles possam realizar, com a ajuda do elemento material, os propósitos cuja execução Deus lhe confiou. E ainda necessária por eles mesmos, pois atividades que então se veem obrigados a desempenhar ajudam-os a desenvolver a inteligência. Em cada existência, nós desenvolvemos mais a nossa inteligência e vamos percebendo quais são as nossas imperfeições e o que podemos fazer para corrigi-las, para transformar as imperfeições em perfeições.
Deus, sendo soberanamente justo, deve aquinhoar equitativamente a todos os seus filhos, e por isso que ele concede a todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de ação. Essa resposta de São Luís consta no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4. A reencarnação é um meio de se alcançar a transformação moral. A educação divina é o fim para nós nos melhorarmos a cada existência, a cada processo reencarnatório. Nós estamos reencarnados para aprendermos. Estamos vivenciando em cada existência um processo educativo. Alguns demoram mais para aprender, outros aprendem mais rápido e se libertam das suas imperfeições mais rapidamente. É como numa escola. Cada ano, o aluno cursa uma série, até ele concluir o ensino médio e passar para a faculdade. A mesma coisa, nós vamos nos reencarnando, cada reencarnação corresponde a uma série na escola normal, até concluirmos o nosso processo educativo, até nos tornarmos espíritos perfeitos. Alguns andam mais rápido, outros andam mais devagar. Mas é um presente de Deus a reencarnação. Ele confia que através da reencarnação nós vamos progredindo, nós vamos aprendendo, até que o processo educativo se complete. André Luiz diz, no livro Missionários da Luz, a vida não cessa, a vida é fonte eterna e a morte é o jogo escuro das ilusões. O grande rio tem seu trajeto antes do mar imenso. Copiando-lhe a expressão, a alma percorre igualmente caminhos variados e etapas diversas. Também recebe afluentes de conhecimentos, aqui e ali, avoluma-se em expressão e purifica-se em qualidade, antes de reencontrar o oceano divino da sabedoria. André Luiz. Seria extremamente infantil a crença de que o simples baixar do pano resolvesse transcendentes questões do infinito. Uma existência é um ato, um corpo, uma veste, um século, um dia, um serviço, uma experiência, um triunfo, uma aquisição, uma morte, um sopro renovador. Quantas existências, quantos corpos, quantos séculos, quantos serviços, quantos triunfos, quantas mortes necessitamos ainda? Escrito por André Luiz. Olha, nós devemos refletir sobre essa pergunta. Quantas existências, quantos corpos, quantos séculos, quantos serviços, quantos triunfos, quantas mortes necessitamos ainda? Necessitamos do número que nos for necessário para o nosso progresso. Como eu já falei, alguns caminham rápido, outros caminham devagar. Por isso que nós vivenciamos inúmeras existências, inúmeras reencarnações, para que o progresso aconteça, para que o aprendizado aconteça.
No Livro dos Espíritos, a questão 168 pergunta: é limitado o número das existências corporais? Ou o espírito reencarna perpetuamente? Aí os espíritos respondem: a cada nova existência, o espírito dá um passo para diante na senda do progresso. Desde que se ache limpo de todas as impurezas, não tem mais necessidade das provas da vida corporal. Então, as existências são necessárias para que nós tenhamos condições de nos purificar, de nos limpar, de fazer a asepsia e deixarmos as nossas imperfeições de lado e substituindo a imperfeição pelas nossas perfeições, pela nossa transformação moral. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei, tal é a lei. Nós nascemos, vivemos um tempo aqui na Terra, morremos, vamos para o mundo espiritual. Depois de um tempo no mundo espiritual, renascemos para a nova existência, com o objetivo do progresso. Essa é a lei. Nascemos, morremos, renascemos, progredimos. A cada existência acontece um progresso. Por pouco que seja, mas acontece progresso. Camille Flammarion disse a seguinte frase na morte de Allan Kardec: a imortalidade é a luz da vida, como esse brilhante sol é a luz da natureza. Até breve, meu caro Allan Kardec. Até breve. Reencarnação e evolução. O livro Evolução em Dois Mundos, obra escrita por André Luiz, fala muito sobre reencarnação e evolução em dois mundos, no planeta em que nós estamos inseridos e no mundo espiritual. Ele diz assim: urge reparar, entretanto, que a reencarnação não é mero princípio regenerativo. A evolução natural nela encontra firme apoio. Então, a vida é uma escola. O planeta Terra é uma escola em que nós estamos aqui no planeta Terra porque precisamos aprender muitas coisas. Se não fosse isso, nós não estaríamos mais no planeta Terra. Nós estaríamos em um planeta mais adiantado, em um planeta mais evoluído. Mas se nós estamos aqui ainda, é porque precisamos aprender. Precisamos fazer desse período da nossa vida uma escola. O planeta Terra é uma escola. Só que nós cursamos nessa escola uma série de cada vez. Não dá para nós atropelarmos, realizarmos várias séries em um ano só. Não conseguimos fazer. Tem que ser uma série de cada vez. Vamos aprendendo o que as crianças na alfabetização aprendem, na primeira série, na segunda, até que essas crianças se tornem jovens e vão para a faculdade. É sempre tempo de recomeçar. Meu Deus, quantas oportunidades nos são oferecidas para nós podermos recomeçar. Que presente de Deus.
A misericórdia de Deus e a justiça de Deus nos oferece o tempo que for necessário para que nós possamos progredir, para que nós possamos aprender tudo aquilo que não conseguimos aprender em existências anteriores. Como eu já disse lá na frente, que as crianças têm lembranças do passado. Existem nas obras que eu citei inúmeros casos sugestivos de reencarnação. Tem o caso, a história de uma menina que ela estava passeando com a mãe e na rua tinha várias crianças soltando pipa. A menina falou para a mãe: Mãe, eu adoro soltar pipa. Mas você nunca soltou pipa, minha filha. Nossa, mãe, eu adoro pipa. Deixa eu ir lá soltar, compra uma pipa para mim. Deixa eu ir lá junto com aquelas crianças e soltar pipa. A mãe falou: Não, não pode. É perigoso soltar pipa. A menina ficou pensativa e seguiu junto com a mãe. De repente, ela fala: Mãe, você tem razão. Na outra minha vida, eu morri soltando pipa. Agora eu vou ler para vocês, queridos ouvintes, uma linda página de Charles Chaplin. Sorria, mas não se esconda atrás desse sorriso. Mostre aquilo que você é, sem medo. Existem pessoas que sonham. Viva, tente. Felicidade é o resultado dessa tentativa. Ame acima de tudo. Ame a tudo e a todos. Deles depende a felicidade completa. Procure o que há de bom em tudo e em todos. Não faça dos defeitos uma distância. Aceite a vida e as pessoas. Faça delas a sua razão de viver. Entenda os que pensam diferentemente de você. Não os reprove. Olhe à sua volta. Quantos amigos? Você já tornou alguém feliz? Ou fez alguém sofrer com seu egoísmo? Não corra. Para que tanta pressa? Corra apenas para dentro de você. Sonhe, mas não transforme esse sonho em fuga. Acredite, espere. Sempre deve haver uma esperança. Sempre brilhará uma estrela. Chore e lute. Faça aquilo que você gosta. Sinta o que há dentro de você. Ouça. Escute o que as pessoas têm a lhe dizer. É importante. Faça dos obstáculos degraus para aquilo que você acha supremo. Mas não se esqueça, há aqueles que não conseguiram subir a escada da vida. Descubra aquilo de bom dentro de você. Procure, acima de tudo, ser gente. Eu também vou tentar. Eu preciso lhe dizer que você pode e deve ser feliz, porque você existe. Assim, queridos ouvintes, agradecemos a companhia de todos vocês, o carinho da audiência, desejando que Deus abençoe a todos. Que a paz e luz chegue nesse momento ao lar de cada um. Encerramos o programa Uma Razão para Viver. Forte abraço. Fiquem com Deus e até a próxima.